queridos e queridas, vamos para mais um vídeo, mais uma polêmica envolvendo aí gente famosa, né? Polêmica nas redes sociais, lá na rede vizinha, viu? Tem aí a Jojo Todinho envolvido com uma polêmica. Antes da gente entrar no assunto deste vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as nossas notificações e participar aqui dos debates, das conversas que a gente tem sobre temas variados. Mas vamos lá, Jojo Todinho criticou o pagamento do Bolsa Família. Será que ela tem razão? Gente, a Jojo disse o seguinte: é um absurdo o pagamento do Bolsa Família, é um absurdo as pessoas receberem o Bolsa Família. E essa colocação da Jojo aí na rede social dela causou muita polêmica, muitas pessoas ficaram indignadas, porque desde que a Jojo colocou como uma pessoa de direita, né, inclusive posou em fotos aí com pessoas representantes da direita, ela tem causado aí um certo estranhamento nas redes sociais, com os posicionamentos sempre contraditórios ou sempre polêmicos que ela tem apresentado aí nas redes sociais, nas lives que ela costuma fazer. E a Jojo do nada surgiu numa live falando em relação ao Bolsa Família. Mas será que ela tem razão, gente? Antes de responder se ela tem razão ou não, vamos a algumas informações, né? O que é o Bolsa Família, para quem o Bolsa Família é pago, gente. E tem mais uma, viu? Teve um outro famoso que, sem citar o nome da Jojo, entrou aí no meio dessa discussão e deu mais uma apimentada no assunto. Já falo já quem é, gente. O Bolsa Família, ele é um auxílio dado pelo governo federal a pessoas que estão aí na linha da pobreza ou abaixo da pobreza, né, na extrema pobreza, e essas pessoas, elas têm que ter uma renda per capita, né, uma renda por pessoa de até R$ 218 mensais por mês, né? Cada pessoa de uma família que recebe esse auxílio do governo federal, ela tem que receber, né? Ela tem que ter ali uma renda formal ou informal de até R$ 218 por mês. Já a gente vai discutir também o que se faz, né, com dinheiro desse. Então, esse é o primeiro perfil para se receber o Bolsa Família. Essas pessoas, né, consideradas em situação de pobreza ou extrema pobreza, elas devem estar inscritas no cadastro único do programa para programas sociais do governo federal. Somente dessa forma que elas podem receber o Bolsa Família. Então não é qualquer pessoa, eu passo necessidade, eu quero o Bolsa Família. Ela tem que estar inscrita no CadÚnico, né, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. É um benefício que o governo federal oferece a essas pessoas que estão na linha de pobreza ou extrema pobreza. E o valor base do Bolsa Família neste ano de 2024 é de R$ 600, né? Para 2024, R$ 600, com um adicional de R$ 150 para crianças menores de 7 anos de idade, ou de R$ 50 para cada pessoa entre 7 e 18 anos incompletos, gestantes ou lactantes. Então, essas são as regras para se receber o Bolsa Família, e esse é o valor que o governo repassa para os beneficiários desse auxílio. Então, gente, mas a polêmica, né? Será que a Jojo Todinho tem razão em dizer que as pessoas não deveriam receber auxílio do governo federal? Ela tem razão, Jojo Todinho tem razão quando ela diz que é um absurdo a pessoa receber o Bolsa Família. Olha, parece que essa fala dela é que foi absurda, porque se puxar a história da Jojo, a Jojo vem de uma origem também humilde, né, do subúrbio carioca, né? Ela vem de família também humilde, mas as pessoas estão vendo de uma outra forma, estão vendo que o posicionamento dela
tem sido um pouco arrogante, tem sido de não se colocar no lugar das pessoas mais necessitadas. E essa questão do Bolsa Família, quando a Jojo levantou esse assunto, foi numa live, lá na outra rede vizinha. Do nada ela surgiu falando desse assunto. Ela disse o seguinte, que as pessoas que recebem, que o Bolsa Família deveria ser, ou melhor, ela afirma que o Bolsa Família é para a mãe solo que cria seu filho sozinha é que recebe o Bolsa Família. Mas é preciso esclarecer, como eu pontuei aqui no início deste vídeo, que não é somente mãe solo. Recebe o Bolsa Família pessoas em situação de extrema pobreza ou de pobreza, né? Famílias que têm aí a renda per capita por pessoa de até R$218 por mês. Então, se é um homem que está numa situação de pobreza, né, e faz parte desse núcleo, enfim, né, se é uma mulher mais velha, uma mulher mais nova, tem essas características. O governo coloca extrema pobreza e pobreza. Renda per capita, R$218. Mas a Jojo, ela deu o que falar, gente, com essa live, né, que ela inicia dizendo aos seguidores dela, né, e causando indignação em muitas pessoas, que as mulheres que fazem uso do Bolsa Família, né, que são as meninas que engravidam e têm filhos simplesmente para receber o Bolsa Família, para usar com coisas supérfluas, né, que é para gastar com manicure, que é para gastar com cabeleireiro. Ela coloca dessa forma, que o bronze está em dia, as unhas estão feitas, estão usando o dinheiro do Bolsa Família para esses fins. E sabe quem mantém o Bolsa Família? É a mamãe aqui, não sou eu, gente, palavras dela, essas são as palavras dela, que quem mantém o Bolsa Família é ela e também os empresários, porque sai do desconto, né, dos impostos dos empresários, para que essa população em extrema pobreza ou em pobreza, né, com renda per capita de R$218 mensais, consigam o benefício. Então a ex-fazenda, né, a ex-campeã da fazenda, ela disse que as famílias estão fazendo filhos para ter acesso ao Bolsa Família, para serem beneficiadas pelo auxílio do governo federal. E ela diz que é um absurdo, porque o absurdo maior seria o fato dela e outras pessoas, outros empresários bancarem o luxo, né, de quem recebe aí o Bolsa Família, já que as mulheres estão gastando com cabelo, estão gastando com unha, com bronze, e todo mundo que paga imposto está sendo prejudicado com isso, porque o cabelinho da mulherada que recebe o Bolsa Família, segundo palavras da Jojo, está ok, está em dia, mas ela considera isso um absurdo. E aí, gente, a questão do Bolsa Família, ela é tão complexa, para vocês saberem, já vou falar quem é o outro famoso que, sem citar o nome da Jojo, levantou também a bola, levantou a temática lá na rede social dele e teve um retorno positivo dos seus seguidores, porque eles estavam inconformados com a forma como a Jojo levantou essa questão aí da Bolsa Família, dizendo que as pessoas que usam benefício estão usando, as mulheres, as novinhas, né, principalmente, segundo ela, estão usando para manter aí os gastos com estética, né? Isso que ela colocou. Para quem não sabe, o Bolsa Família, ele atende quase 21 milhões de brasileiros, ou de residências brasileiras, né? De famílias brasileiras. 21 milhões, esse é o número de beneficiários, né, por família, né, no Brasil, que recebe o Bolsa Família. Aliás, Bolsa Família é um programa social característico, genuinamente brasileiro. E tem uma outra informação que eu quero passar para vocês aqui, que é o seguinte: esse programa, o auxílio
né, social que atende as pessoas em extrema pobreza ou em pobreza com renda per capita, que eu gosto de pontuar e vou pontuar novamente, renda por pessoa de R$ 218 por mês, né? Não é por semana, é por mês, né? Ele foi criado em 2003 e ele tem o objetivo, desde que foi criado, de reduzir os dados de pobreza no Brasil, de extrema pobreza no Brasil. Mas, segundo a carioca Jojo, de 27 anos, além de cantora e influenciadora digital, estudante de direito, nascida em Bangu, né, subúrbio do Rio de Janeiro, as pessoas estão fazendo uso de forma absurda, né, estão utilizando o Bolsa Família para manterem aí os seus gastos com estética, cabelo, unha, bronzeamento artificial, enfim. E aí, você sabe quem é o outro famoso que saiu também, pôs a cara na rede social para falar sobre essa temática? Entrou aí no debate do Bolsa Família? Gente, o outro famoso é o Gil do Vigor, né, que também foi campeão aí de um reality, né, no caso BBB, né, a Jojo da Fazenda e o Gil do Vigor do BBB, do Big Brother Brasil. Redes opostas, né, de televisão. O Gil, que é economista e está fazendo doutorado nos Estados Unidos, ele utilizou as redes sociais dele para criticar a crítica, sem citar o nome da Jojo, que foi feita em relação ao Bolsa Família. Ele inclusive disse que a família dele, que passou muita necessidade, né, que ele e a família dele enfrentaram situações aí de fome mesmo, fizeram uso do Bolsa Família. A mãe dele, ele disse que foi uma das atendidas pelo programa, né, que recebia o auxílio. E o Gil fala o seguinte, que essas críticas, elas não mostram totalmente a realidade do uso que é feito com o recurso pelas famílias que necessitam, né, dessa ajuda do governo federal, já que a Jojo levantou que as mulheres apenas teriam filhos para poder receber o Bolsa Família. Vou contar também daqui a pouquinho para vocês da minha experiência enquanto jornalista em relação ao Bolsa Família. Olha, gente, acho que isso foi em 2005, 2006, que eu ainda ia para... De vez em quando ainda faço matérias, né, saio para ser repórter, mas bem menos, né? Que eu trabalhava num jornal e a gente fazia matérias especiais. Já vou contar para vocês da minha experiência naquela época, 2006, 2005, sobre o Bolsa Família, uma matéria que eu fiz. Mas voltando para o Gil do Vigor, o Gil ficou indignado, né, de saber que a Bolsa Família estava sendo criticada, e ele disse o seguinte, sem citar o nome da Jojo, que é um importante programa e que a mainha dele, né, foi uma das primeiras a receber o auxílio. E ele disse que eles passaram fome, que foi uma situação muito triste, e ele pontuou que uma boa parcela da população pode até utilizar esse benefício de forma indevida, mas isso não representa uma boa parcela, não. Uma parcela pode utilizar de maneira indevida, mas as demais pessoas realmente elas precisam e elas usam esse recurso para terem condições dignas, né, para poderem sobreviver, né, ter o mínimo, o básico, a comida, a alimentação básica para viver com um pouquinho de dignidade. E ele pontuou o seguinte, né, o Gil é economista, ele disse que o programa ele é de baixo custo para o governo federal, porque representa 0,5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, uma parcela mínima. E a Jojo colocou de uma forma como se isso pegasse aí uma grande parcela dos impostos, né? Como se só empresário pagasse imposto nesse Brasil, gente. Não, né? Todos nós pagamos impostos. Quando você vai comprar, fazer a sua compra de mercado, se você pegar a nota fiscal que você recebeu ali junto com a sua compra, você vai ver o valor, o percentual que ficou só de imposto. Então, mesmo que uma pessoa não tem, ela não paga IPTU, que é o imposto
predial, territorial, urbano, né? Caso de pessoas que têm residências, que têm estabelecimentos, enfim, né, que tem um imóvel. Ah, não tem imóvel, então não paga imposto. Tá, não tá pagando imposto do imóvel. Ah, não tem carro, então não paga IPVA, que é o imposto sobre veículos, né? Tá, mas você paga imposto simplesmente na comida que você compra. Tá tudo embutido ali. Comida, roupa, calçado, todos nós pagamos impostos. Então, impostos não são a pedrinha no sapato apenas de empresários. Todos que vivem numa sociedade pagam impostos. Do jeito que a Jojo colocou, parece que só empresário paga imposto. Então, o Gil ele chama para essa questão e ele diz o seguinte, que o auxílio, o Bolsa Família, ele é um suporte para quem precisa, para poder viver dignamente com esse recurso do governo federal que a pessoa recebe aí uma vez por mês, né? De acordo com a quantidade de filhos, como eu pontuei lá no início. Se a pessoa tem crianças, né? Para cada criança é um adicional de R$150, né? Porque não é só a pessoa que tem criança, quem não tem criança, mas tá na extrema pobreza ou na pobreza e tem renda per capita de até R$218 por mês, também vai receber o benefício de R$600 mensais. Então é preciso pontuar isso, né? Isso a Jojo, estudante de direito, não colocou essa informação. É importante a gente colocar, ressaltar essa informação. Então o Gil ele coloca que como ele está fazendo esse doutorado, e ele já é um economista, está fazendo esse doutorado lá nos Estados Unidos, ele diz que ele pretende defender os programas de transferência de renda, né, brasileiros, né, que a gente tem aqui, um deles é o Bolsa Família, como pauta aí nos seus estudos, nas suas pesquisas. Ele quer defender essa tese, inclusive aí no seu doutorado, né, nas suas pesquisas acadêmicas. E ele reforça, gente, que esses programas são sim essenciais para reduzir a desigualdade no Brasil. E agora eu vou falar para vocês rapidamente, né? Eu trouxe essas informações e aí eu até queria saber a sua opinião. Você concorda com a Jojo Todinho? É um absurdo o pagamento do Bolsa Família ou você concorda com o Gil do Vigor, que o Bolsa Família serve para garantir a dignidade dessas pessoas que têm uma renda muito baixa, vivem na pobreza, na extrema pobreza e precisam desse auxílio do governo federal. Gente, quando eu era repórter, né, em 2005, 2006, eu não me lembro direito, uma vez eu fiz uma matéria num bairro aqui na minha cidade, Piracicaba, um bairro muito pobre, e esse bairro, na época, né, era um bairro que estava surgindo, né, um residencial que estava surgindo, e muitas famílias que moravam em áreas invadidas, em comunidades, elas tiveram a oportunidade de morar nesse outro bairro com casas, né, edificações de alvenaria, né, não barracos mais, né, não situações, não casas vulneráveis, né? E eu me lembro que entrevistando as mulheres, né, porque a maioria que mora nesses bairros mais carentes, a maioria que está na extrema pobreza ou na pobreza, geralmente famílias chefiadas por mulheres. E eu encontrei na época muitas adolescentes realmente com filhos, né? Tinha adolescentes de 14 anos que já estavam com filhos, que já estavam com filhos ou nos braços ou grávidas. Encontrei mulheres mais velhas com muitos filhos e esse auxílio realmente ajudava. Recebiam também por criança, ajudava, mas é muito perigoso e é uma visão muito limitada dizer que as pessoas fazem uso indevido desse recurso. As que eu entrevistei não usavam
para bronzeamento artificial, não usavam para cortar cabelo, não usavam para fazer unhas. Era triste ver adolescentes, às vezes já com 3 crianças, 16 anos, já tinha 3 crianças, era triste. E essas meninas, elas não tinham trabalho, elas simplesmente cuidavam dos filhos dela, tinham parado de estudar e elas viviam com esse dinheiro para cuidar das crianças também. Então esse posicionamento da Jojo é muito perigoso, né? Porque quando a gente generaliza, né, que o uso está sendo indevido, a gente coloca uma responsabilidade, joga aí uma responsabilidade para aqueles que fazem o uso correto da Bolsa Família, para aqueles que realmente necessitam dessa transferência de renda que vem do governo federal para ter condições dignas, né? Para terem condições dignas de vida. Tem pessoas que não estão na extrema pobreza, nem na pobreza, mas que se beneficiam ou tentam se beneficiar de programas de recursos que seriam para pessoas mais pobres. Vou dar um outro exemplo da minha própria vida, gente. Quando eu fazia faculdade, consegui fazer faculdade porque eu tinha, na época, era o CREDUC, que era o Crédito Educativo do Governo Federal. Hoje em dia tem o FIES. E olha, eu estudei numa universidade particular, obviamente, porque eu não consegui me preparar, fazer um cursinho para poder disputar, né, de uma forma que eu pudesse ser aprovado numa universidade pública, numa faculdade pública. E o que eu via de gente com grana nas filas em busca do quê? De uma bolsa de estudo. E o pessoal, olha, quando pode mentir, mente. Eu me lembro que um outro amigo meu que também fez uso de bolsa, que precisava da bolsa e nós dois conseguimos, a gente chegou a tirar um outro amigo de classe da fila. Praticamente a gente tirou, porque a gente falou o seguinte para ele: olha, se você insistir em permanecer nessa fila, a gente sabe que você tem dinheiro, que você tem grana, você mesmo conta pra gente quanto a sua mãe ganha por mês. Ele tinha 2 carros, esse outro amigo. Se você não sair daqui, a gente vai te denunciar. Então, eu não posso generalizar e falar: olha, todas as pessoas que fazem uso de bolsas de estudo nas faculdades, elas têm condições, elas estão usando a bolsa de estudo, mas elas têm como pagar a faculdade, gente. Era uma minoria que fazia isso e tinha gente que conseguia a bolsa. Então é lamentável, né, esse posicionamento de generalizar, né? Você pode fazer uma crítica, a qualquer coisa, mas tenha informações. Trouxe essas informações e eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a Jojo Todinho que é um absurdo o pagamento de Bolsa Família para as mulheres, né? Que ela colocou só mulheres, mas tem outras situações, né, que recebem também, enfim, né? As mulheres novinhas, né? Você acha que é um absurdo o pagamento da Bolsa Família? Ou você concorda com o Gil do Vigor que realmente esse auxílio do governo federal, ele serve para suprir as necessidades básicas de pessoas que estão aí na extrema pobreza ou na pobreza? Essa declaração do Gil do Vigor, né, de que ele e a família dele fizeram uso do recurso e ele saiu na defesa, ele não negou, falou: tem uma parcela que faz uso indevido, mas a gente não pode generalizar. Gente, isso causou uma repercussão nas redes, tem aí levantado essa bola. Eu gostaria de saber a sua opinião e a gente se vê num outro vídeo, numa outra temática. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa questão aí, quem que tá certo, Gil do Vigor, Jojo Todinho? Comenta, deixa aqui nos comentários, a gente se vê num outro vídeo. Não esqueça de compartilhar e também de se inscrever, ativar os sininhos e procura aqui outros vídeos polêmicos que temos aqui, né, sobre mulheres que atacam mulheres. Luísa Posse deu uma lição aí numa internauta, né, que foi lá criticar lá na rede social dela, a aparência dela. E também temos outros assuntos polêmicos. Clica aqui, procura aqui e a gente se vê num outro vídeo.